arte é uma coisa que a pessoa tem que ter um nível de loucura, ela tem que ter um pezinho fora do chão para poder voar. E eu sou um artista múltiplo, do teatro musical ao teatro sem ser musical, à televisão, ao cinema, à música, ao show. Minha filha fez uma provocação. Pai, eu vou fazer um desafio pra você. Você compor 10 músicas esse ano. Mas eu sou só eu. Mas eu sou. Sempre sou eu. Mas eu emprestado pra um sofrimento de alguma pessoa, pra graça de uma pessoa, pra aventura de uma pessoa ou pra superação de uma pessoa, né? Essa coisa meio mágica que acontece. Você pegar um pouquinho daquela pessoa ali, aquilo alimentar você, te estimular como ser humano, esgarçar um pouco as tuas potências. Tem ator que você olha também e não acontece nada com você. O cara não tá fritando em cena ali. Não tá... Você frita em cena. Eu gosto. Eu sei, isso é tão intenso na peça que você começou a olhar pra plateia e eu achei que você estava olhando pra mim. E você tava com uma cara que me assustou. Porque pra mim teatro é isso. É quando vem uma onda daqui e vem uma onda daqui. E é essa onda. Pra mim, teatro é o que tá entre. Então o teatro é um momento de choque, de atrito? O artista tem um pouco essa fúria de... Quero uma coisa que me desafie mais. Você não gosta de jogar na zaga? Eu gosto de jogar na zaga, mas eu gosto de marcar gol. Comparação, ela achata muito as pessoas, né? Porque sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa melhor do que você. Eu nunca vou fazer o que o Pavarotti fazia. Mas você canta Il ópera? mistero è chiuso, ahimè. Il nome tuo nessun saprà. No, no, sulla tua boca. Meu convidado de hoje no Em Três Atos é um mestre na arte do teatro, da música e também do improviso. Um homem que se apaixona por pessoas, histórias e projetos e sempre com uma intensidade contagiante. A voz dele, aliás, é uma potência e não por acaso ele canta qualquer tipo de música, até ópera, como você vai ver no programa de hoje. Meu convidado é também cofundador de uma das mais premiadas companhias de teatro do Brasil, a Barca dos Corações Partidos. É um ator de mão cheia, com histórias e uma vida que não é nenhum mar de rosas, mas é um sonho. Rica Barros, pode entrar. Tudo bem, Ensaiou? cheguei de viagem hoje, tive uma reunião dos projetos, né? Conta aí. Eu chamo a Tereza, né? Que eu comentei contigo. Que é uma banda, um grupo que surgiu. Você é Flamengo? Eu sou tricolor. E tem uma banda chamada Tereza? Sou tricolor Tem que de pedir coração. pro Jorge Benjol mudar a letra. O que é a Pois banda? Então aí surgiu desse elenco, a gente começou a ensaiar, foi muito fluido o trabalho, a gente ficou bem amigo, assim, e admiração artística também. Tem alguém de quem você não fica amigo? Eu te conheci e em meia hora eu achava que a gente era amigo de infância. Não, eu sou apaixonado por gente, né? Apaixonado pelas pessoas, né? E eu procuro também... Eu acho que eu sou um pouco positivo no sentido de enxergar o lado belo, porque eu acho que todos nós somos tão contraditórios, né? Tão bons e maus, tão assim, que eu procuro aceitar as imperfeições e as dificuldades e acolher e abraçar. Sabendo e exaltar, que a gente tem as nossas também. E exaltar o que tem de bom, né? Porque eu acho que todo mundo tem as coisas boas, né? E aí, essa galera, a gente começou a se identificar assim, a gente ensaiando a peça, um infantil muito bonito, sobre o Hans Christian Andersen, O autor de infantis, de contos, de fada infantis, inspirado no enredo da Rosa Magalhães, do desfile da Imperatriz de 2005. Que ela usou ele como inspiração, né? Ele e o Monteiro Lobato. Ela fez a Rosa Magalhães nesse desfile de 2005 Eu lembro, sabe da do que? Imperatriz. Que o refrão terminava assim, Hans Christian Andersen. Era esse? É esse, exatamente. Foi campeão. E... Que ano é esse? Isso, foi 2005, a Imperatriz. E os produtores, né? São pessoas muito queridas, o Maurício Tavares e o Sérgio, eles idealizaram esse negócio e falaram com a Rosa Magalhães e aí a Rosa Magalhães falou, chama a Tereza, que acabou. Já começou aí o chama a Tereza. Eu descobri essa semana essa coincidência
de que ela falou, eu quero a Teresa Falcão para escrever essa peça e dirigir. E aí chamou a Teresa falou, vamos fazer uma coisa, vamos tirar um pouquinho o Monteiro Lobato, que tá um pouco cancelado, né? Né? Todas as questões, assim, né? Questão do racismo, né? Do racismo, né? Especialmente porque é um gênio. Né? Não é só cancelar, é difícil contar a história sem passar por isso, né? Sem passar por isso, né? Na verdade, tá presente ali. E assim, eu acho que a genialidade dele não se perde por isso, né? O cara continua sendo um gênio. Eu continuo lendo, se eu quiser, eu vou ler, não tem problema de ler, não. E é maravilhoso. Só que tem umas questões que são difíceis ali. O racismo é muito presente, né? Mas vou ler com atenção, ou seja, considerando, aceitando, né? Ou seja... Como fizeram com o Vento Levou, não foi o Vento Levou? Que eles fizeram uma introdução para explicar, olha, esse livro é de um tempo racista, esse filme é de um tempo racista. Pois é. Ou seja, tem que contextualizar. Tem que ter um disclaimer, né? Exatamente, tem que ter uma opinião sobre isso, né? Só que eu acho que não apenas por isso, porque o Hans Christian Andersen em si já é um universo muito complexo. Holandês, alemão? Ele dinamarquês. E aí a Rosa falou, vamos tratar dele, vamos tratar do Hans, vamos. E aí começou a desenvolver, e a Rosa começou a desenhar os figurinos e partiu. Isso é maravilhoso. Partiu e deixou alguns desenhos, inclusive alguns figurinos que eu uso foram desenhados pela Rosa, um dos últimos desenhos. Aí a banda surgiu, Fábio Deleles, Adrien Alves, Micael Marmorato e Marcela Coelho. Todo mundo está em cena? Esses todos fazem parte da peça e a gente se identificou, ela é sanfoneira, o Mica multi-instrumentista, o Fabio percussa, o Adrien um cantor extraordinário. Eu brinco. Aí a gente se juntou e falou, vamos levar um som. Quem sabe durante a temporada a gente vai fazendo alguma coisa. E aí a gente criou essa banda e acabamos de gravar uma session em São Bernardo. Veio na nossa mão, isso está acontecendo, porque tem uma egrégora, uma força de pessoas muito queridas em volta, ajudando, somando, dando um apoio, um empurrão, porque a gente está... A vida de artista... Né? Se você não tá bombado, né, em grandes contratos, é uma relação danada, né? Eu falei esse certo. Glamour, falou? Quando eu disse que não é um mar de rosas, mas é um sonho? Falou certo. Achei uma poesia realista. Achei poético e realista, porque a gente consegue ter... a gente trabalha com o que gosta e consegue ter entusiasmo e alegria, mas na vida real, esse glamour, né? Porque as pessoas falam, artista, né? Não sei o quê, as luzes da ribalta. Mama nas tetas, não sei o quê. Eu acho que tem os que mamam nas tetas também, né? Tem? Tem, eu acho que... Manda teta de Lei Rouanet? Também, eu acho que tem. Eu acho que tudo precisa ser melhorado. Eu sempre fico chateado quando alguém fala nisso, porque eu acho importantíssima essa lei. Você não precisa ficar chateado comigo. Não com você não. Eu digo, quando surge isso, que aí alguém usa esse errado. assunto. É porque eu acho que assim, as leis de incentivo, elas são fundamentais para a cultura, porque a cultura... Toda peça que eu vejo depende da Rouanet para existir. Cultura sem o mecenato, você fazer essas peças de teatro que tem produção, como essa peça, por exemplo, é uma estrutura, você vai ver uma produção de respeito. Tem? Só no palco 14. Só lembro qual é da peça que você está falando agora? Do Sonho Encantado de Cordel. Mas a minha companhia, Barca dos Corações Partidos, a gente está no momento um pouco de no estaleiro se reestruturando para retornar, porque a pandemia deu uma detonada assim, no nosso fluxo, que a gente estava numa ascendente incrível, assim. Ela foi uma peça que foi subsidiada pela Rouanet, mas e a cadeia produtiva? Quantas pessoas, na cadeia econômica, né, quantas pessoas trabalham correlatas com o teatro? Desde o marceneiro, bilheteiro, pipoqueiro, transporte, o Uber, o jantar, o restaurante, que não sei o quê. É muita coisa. É marketing, é produção, é figurino, é costureira. É uma cadeia produtiva incrível. E é responsável por... aproximadamente 3% do PIB do país. O teatro? A cultura. A cultura. A cultura é responsável por aproximadamente 3% do PIB do Brasil. Ou seja, é próximo ali da indústria automobilística. É um negócio incrível. E aí você fala, né? Excessos têm que ser combatidos? Claro. Mas só para entender, para não ficar mal resolvido, que tipo de excesso que tem? Não, eu acho que favorecimentos, lobbies, por exemplo. Lobbies de empresas que têm relações com o banco, né,
perpétuo ali, aquelas coisas que são repetitivas, que sempre... Né, empresas ou companhias? E, né, eu acho que companhias é mais raro, porque companhias você vê a ralação que é. Tá. Você pega grupos como a Barca, a ralação que é para aquilo acontecer, a luta que é para fazer aquilo acontecer, para a gente ter a carreira que a gente teve nessa década de trabalho, de muito trabalho, de muito suor, de muito esforço. É uma relação imensa, entendeu? Você vê grupos como o Galpão, anos e anos, aí beleza, aí conseguem um subsídio de uma Petrobras durante um tempo e aquilo viabiliza essa cadeia de produzir, de fazer acontecer. É um negócio heróico, é um negócio quixotesco no sentido de ser... Porra, você lutar... É Davi Golias, é muito difícil, é muito árido, entendeu? Então, assim, eu acho que o que houve de excessos e o que houve de proveito de pessoas que de repente não precisavam tanto, ou essa reincidência de sempre o mesmo patrocínio para a mesma produtora. Entendi. Essas coisas acontecem. E eu acho que isso eu acho que pode evoluir. Você não precisa matar a estrutura porque ela tem de jeito aperfeiçoamentos a acontecer. Aperfeiçoa, melhora, distribui melhor, faz, não, então beleza. Se, tem 1 bilhão, pega pelo menos metade desse bilhão e pulveriza para acessar grupos que estão se formando, fomento a companhias, não sei o que. E isso, existe uma luta. Por exemplo, pessoas como o Eduardo Barata, que é presidente da PTR, que é o cara que dirigiu a peça do Zé Ramalho. Não, ele produziu a peça. Ele produziu. Ele foi o cara que me chamou para fazer essa aventura, que foi talvez a maior aventura que eu tenha feito artística, né? Que foi essa substituição no Zé Ramalho, Admirável Sertão de Zé Ramalho. Um espetáculo lindo. Isso foi ano passado, então? Foi ano passado. Essa substituição foi no ano passado. Peraí, ano passado? Ou retrasado, talvez? Não. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Esse ano? Foi esse ano. Entendeu? Então, o teu maior desafio da vida foi depois de muita coisa agora. Porque eu botei a cara a tapa para fazer uma substituição. Como é que foi? O Barata te ligou e falou o quê? O Barata me ligou e falou, Rica, olha só, você topa fazer uma substituição no Zé Ramalho sem ensaio? Eu estava num momento da minha vida que eu estava precisando muito me mover, meio estagnado, porque eu fiquei um pouco estagnado pós-pandemia. Foi um negócio meio difícil para mim, assim, eu dei uma... Depois eu descobri até que foi uma coisa um pouco de uma depressão, que eu não sou um cara desse lugar de depressão, assim, mas eu acho que rolou uma coisa nesse sentido, que eu fiquei muito imobilizado, muito sem força para me mover e tal. Que eu acho que muita gente passou por isso. O cara, com a tua energia, a tua vibração, é travado pela pandemia, dá pra entender. Né? Pois é, não. E a gente ficou... Pô, imagina, eu nunca vivi sem palco. Sem trabalhar muito. Eu trabalhei muito, né? Esses 30 anos de profissão, eu trabalhei muito. Especialmente com a Barca, tinha vezes que a gente estava fazendo 2 peças ao mesmo tempo e saindo uma terceira. Sabe? Era muito trabalho, muito suor. E aí ele me ligou e falou, topa? Eu falei, topo. Aí daqui a pouco fazer essa substituição sem ensaio. Tempo? Era 1 mês que tinha para fazer. Você ia estudar sozinho a peça? Estudar sozinho e chegar sem ensaio para fazer. Mas em 1 mês não dava para juntar a turma e ensaiar? Não dava, porque cada um num fluxo e a estrutura de produção, não sei o que, era uma coisa meio suicida. Você vai ensaiar, vai chegar lá e... chega pronto. Aí eu falei, eu já tinha feito substituições assim em 1 semana de coisas... Tudo bem, mas eu vi essa peça e nessa peça você faz de tudo um pouco, inclusive toca sax, que não é teu instrumento, certo? Exatamente. Sax é uma ousadia, né? Você aprendeu para essa peça? Não, eu já tocava... Na Barca a gente estudou. Isso foi uma coisa uma proposta que o Alfredo Del Penho e o Beto Lemos foram e são os diretores musicais da companhia. E eles fizeram a proposta de cada um de nós da companhia, da Barca dos Corações Partidos, estudar um instrumento de harmonia, um instrumento de sopro e um instrumento de percussão. A gente
pegar essas 3 áreas da parte instrumental. De harmonia eu já tocava violão, guitarra, aí o cavaquinho um pouquinho, aí comecei a estudar viola caipira, o piano eu toco um pouco, mas a gente nunca usou na barca. Pode mudar o texto também? Depende do diretor? Eu acho que depende do diretor, depende do tipo de espetáculo. Tem peças que... por exemplo, eu vi Bem-vindo Siqueira. Você vai ver Bem-vindo, cada dia é um espetáculo. O cara, ele já constrói espetáculo numa estrutura onde o improviso é o carro-chefe. Então, é uma coisa. Por exemplo, quando você vai fazer um espetáculo como os espetáculos Broadway, que eu já fiz bastante... Aí não pode. Né? Tipo, você vai fazer Noviça Rebelde, né? Com aquela estrutura meio franchising, né? Você vai remontar no Brasil um espetáculo que é da Broadway, vem uma bíblia para você fazer. Ator A1 entra pela coxia, a última coxia, a última perna, vem para o proscênio, sai pela... Sabe, existe uma partitura. Aí algumas montagens, por exemplo, Charles e o Cláudio foram pessoas que flexibilizaram um pouco isso, mas aqui em Sampa, por exemplo, né, esses grandes todos, né, Chicago, Fantasma da Ópera, não sei o que, é basicamente a remontagem, os gringos vêm e vigiam para que o espetáculo seja exatamente todo dia a mesma coisa. A mesma palavra. A mesma palavra e não se mude. Inclusive tem diretor residente, ou seja, o cara dirigiu a peça, vai para casa, mas todo dia tem um diretor residente para cuidar que o espetáculo seja feito exatamente da mesma forma. Isso é uma forma de teatro que eu gosto um pouco menos. Tem um lugar que você fala assim, cara, quando a gente vai lá, sempre é bom. Eu acho que Recife é sensacional. Por exemplo, São Paulo. Eu amo trabalhar em São Paulo. Eu amo, assim, porque eu sou carioca da Gema, nascido no Hospital da Lagoa, crescido carioca, né, zona sul, de classe média, privilégio, branco, hétero, não sei o que, todas essas coisas. Né, já aproveitei para botar um pouco... facilita a vida. Aqui, né, eu sou um cara que vem de um privilégio, né? E eu acho que é importante reconhecer, né? Reconhecimento é muito importante. E o Rio é maravilhoso de trabalhar. E eu acho que é vanguarda em muita coisa, mesmo culturalmente é muito forte. Mas o Rio sofreu muito, porque foram... acho que nós, do Rio de Janeiro, somos os piores eleitores do Brasil. Então, a gente... Eu vou me retirar porque eu estou fora do Rio há mais de 20 anos. Então, você praticamente está livre, porque nos últimos 25 anos... Os piores governadores do Brasil. Todos presos. Governadores presos. Gente que, sabe... dá para perceber uma degradação do Rio de Janeiro. Por mais que eu veja um movimento, por exemplo, o Eduardo Paes, eu acho que é um cara que move pró. Ele sabe, eu não quero fazer campanha de ninguém aqui, sim, porque eu eu acho que não se trata disso, mas é um cara que move é um cara pró-cultura, por exemplo. Pró-cultura. É pró-cultura, é pró-carnaval, sabe, turismo. Aí vai ter as contradições dele lá, mas você vê que o cara tenta melhorar algumas coisas. Mas a questão é que o Rio deixou de ser a capital cultural do Brasil, que já foi. E você sente isso na plateia? Eu acho que, assim, tem os núcleos, os nichos, as pessoas que lutam e vão fazendo as coisas, mas assim... Não sei se como capital cultural, mas como mercado cultural. São Paulo disparado. Mas o público é diferente também? A reação no Rio já não é tão legal? Não, é bom também, é bom. O Rio é muito bom, um público muito inteligente. Mas, assim, São Paulo consome cultura. Isso já desde 98, quando eu comecei a fazer teatro aqui, minha primeira peça foi o Abre Alas, com direção do Charles Miller e Cláudio Botelho. Primeiro grande musical do Charles e do Cláudio, em 98. Era o Abre Alas, Chiquinha Gonzaga, com a Rosa Maria Murtinho protagonizando, um elenco maravilhoso. E a gente fez quase 2 anos de temporada, mas entre Rio, São Paulo, viagens, não sei o quê, depois voltar para o Rio, depois voltar para São Paulo. Foi uma peça, foi um belo sucesso. E aí, quando eu vim para cá, eu falei, cara, que lugar para trabalhar. Porque você vê que realmente as pessoas têm o teatro e a cultura, né, como uma coisa. Eu não sei se é essa questão, por exemplo, no Rio. O cara tá quebrado, tá sem grana, vai pra praia e foi. Mas a relação da cidade com o trabalho é diferente. São Paulo tem uma relação com o trabalho que é muito legal. As pessoas têm uma relação com o trabalho, tem um respeito ao trabalho. Você vê que
as coisas acontecem aqui de uma maneira diferente. E você sente isso quando você faz uma peça em São Paulo? Sinto, né? Você sente as equipes, trabalham com, sabe, tem um nível de comprometimento. No Rio, às vezes, você vai fazer, peça em teatros públicos, né? Você vê que os caras, funcionário aí, parceiro, não sei o quê. Você é carioca, você pode falar, né? Eu posso falar, eu tenho lugar de fala para fazer essa crítica. Por outro lado, tem caras incríveis que são gente de teatro, porque também você fazer teatro com estrutura é mais fácil. Você fazer no Rio tem isso, né? Tem essas pessoas de teatro que são a pessoa que, cara, faz tudo com nada também. Tem esse outro lugar da vocação, o cara que é de teatro e faz o negócio acontecer, não tem estrutura, não sei o que. Você vê aqui é um pouco mais formal, assim, tipo, também eu sou microfonista, se cair o teu figurino, não necessariamente eu vou pegar o teu figurino. Isso é São Paulo. Caiu. Eu sei como é que é. Entendeu? Tem isso acontece na televisão também. Tudo que você está falando eu já vi acontecer na televisão no Rio e TV em São Paulo. Não é? Então, às vezes, você está no Nordeste, tem uma outra relação. De repente, a pessoa, meu rei, não sei o que, vai, não só isso, te dou um acarajé aqui, sei lá, sabe? Tem um carinho diferente. Aqui tem um pouco mais de um rigor que funciona mais. E uma relação, o público vai mais a teatro. Então, assim, eu que vivi predominantemente de palco, porque você falou, né, que eu sou um cara múltiplo, e sou mesmo, tenho que aceitar que eu sou um artista múltiplo, porque eu singro, né, desde a coisa do palco, do teatro musical, ao teatro sem ser musical, à televisão, ao cinema, a música, o show. Também tem a coisa das artes plásticas, que, na verdade, foi, eu acho que talvez a gênese tenha sido muito das artes plásticas, assim, porque minha avó paterna era pintora e eu passava muito tempo desenhando, e que essa coisa da sensibilidade artística, de me encantar com o belo, não sei o que, e a relação com a música e tal. Eu invejo quem faz teatro. Eu invejo. Por quê? Porque é um sonho que eu não realizei. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. O teatro é a profissão... Eu não diria talvez não, eu acho que é a profissão mais democrática de todas. Por quê? Uma pessoa com 90 anos, como o Otton Bastos, uma pessoa com 95, como a Fernanda... Agora, não sei se ainda está, Fernanda Montenegro está começando uma turnê aos 95 anos de idade. Porra. Sim, mas não dá para começar a ser ator aos 95. Não, mas aos 50 e poucos, aos 50, dá. E eu acho muito democrática e árida, e difícil, e imponderável, e assim... E não deixa de ser um voto de altruísmo, né? Porque é tipo assim, de desapego. Eu vou desapegar um pouco de ficar rico. Se eu vou fazer... É isso que eu ia perguntar. O que é o ruim... Bom, a gente tá vendo, o teu tesão no teatro, de fazer cada peça, quantas peças você já fez, quantos e a aplausos música, você recebeu, onde é que tá o difícil? Cara, eu acho que o difícil é não trabalhar. Então, você me perguntou o que é árido. É a batalha para você estar trabalhando, e o teto, para quem não é bombado, né? O teto de grana para quem não é bombado é muito apertado para viver... com conforto. Entendi. Entendeu? Então, é essa coisa da luta para você conseguir fechar as contas, da luta para você, sabe, se considerar uma pessoa... tô despreocupado disso. Então, você tem que matar leões, né, e inventar coisas para fazer no tempo. E talvez uma outra coisa que seja dura dessa profissão é que quando você está fazendo uma coisa, você não pode fazer outra. Por exemplo... durante durante essa década trabalhando com a Barca dos Corações Partidos, que é um privilégio, uma sorte, que a gente construiu uma companhia muito especial de teatro, né, que estabeleceu uma linguagem super potente, que influenciou muita gente, que todo mundo torcendo. E aí, qual é o próximo da Barca? Tá voltando. Barca vai voltar. Eu acho que 26, Barca tá pulsando de volta aí. Aí o que acontece? A gente trabalhar e não conseguir guardar coisas, entendeu? Você construir, trabalhar, e esse teto de arrecadação não ser...
E aí tem vezes que profícuo. fala que você pensa em parar? Não. Durante a pandemia, eu foi muito doido, porque quando eu percebi que não tinha mais, eu fiquei muito sem chão, né? Eu falei, cara, eu vivi minha vida inteira de palco, vivi minha vida inteira de fazer teatro com gente. Aí o que aconteceu? Me deu uma coisa assim de ir muito pra música. Eu, o Cris Gualda e o Beto Serrador, tínhamos feito em 2008 o Zé com a Mão na Porta. A gente compôs uma ópera rock, né, que a gente chegou a gravar o disco, tá disponível no Spotify, quem quiser entrar lá e ouvir, tá lá. É uma ópera rock que a gente chegou a montar, que a gente dirigiu, montou e tal, não sei o quê. Quando passou 15 anos, o Beto Serrador lembrou de, galera, estamos fazendo 15 anos, vamos nos encontrar online. E o Zé com a Mão na Porta foi marcante pra vocês todos, né? Foi uma virada. E, assim, realmente, como compositores, né? E como diretores, assim, e como atores também. Aí começamos, toda semana a gente encontrava 1 ou 2 vezes pra compor. E aí entender que dramaturgia seria essa. E a gente conseguiu compor um outro espetáculo que tá pronto, né, que tá todo composto já, e a gente chegou a fazer a gravação da abertura com um time super legal, que é um número de solistas, que é meio coro também, e um dueto lindo da Laila Garran, que é uma amiga Eu já maravilhosa. vi esse vídeo, é maravilhoso. E o Beto Serrador cantando uma música linda. Se eu não me engano, essa música é do Beto com letra do Cris, porque aí tem todo tipo de composição. Tem um que é uma música de um só, tem outra que é composição em dupla, tem composição dos 3, tem composição solo minha. Isso faz parte da sua vida. Por tudo que você falou até agora, você está acostumado com essa troca de protagonismos, né? Isso te define um pouco? Bastante. Saber dar a vez pro outro? Claro, Olha, claro, vai, o palco agora é seu. Claro. É bonito isso. Claro, e no fundo, eu acho que só interessa isso também. Assim, artisticamente, a troca, o contato é com o outro. Mesmo quando você está fazendo uma coisa solo, né? Quando você faz um show solo, você tem ali a pessoa que está te iluminando, a pessoa que ajudou no figurino, a pessoa que... A gente tá sempre... A plateia, a gente tá sempre em troca, né? Até eu tenho uma visão de que o teatro, ele só... O teatro, o show, ele só acontece quando o teatro acontece na pororoca, na junção das energias do palco, do que vem do palco para o que vem da plateia. Eu acho que esse é o momento que o teatro... Porque às vezes você faz uma peça e o teatro não acontece tanto, porque para mim teatro é isso, é quando vem uma onda daqui... E vem uma onda daqui. E é essa onda. Pra mim, teatro é o que tá entre. Então o teatro é um momento de choque, de atrito? Eu acho que encontro. É resistência. A luz vem da resistência, né? Eu acho que as duas energias que... Porque às vezes você faz uma coisa, você manda daqui e não acontece muito ali, não tá rolando teatro. Teatro acontece quando acende de lá e aí você sente aqui. Às vezes no silêncio você sente, e às vezes é no aplauso que você sente, às vezes é na risada, mas tem uma coisa, uma magia, não é à toa que pessoas, essa galera mais antiga que vem da coisa do teatro lá, da raiz mesmo, que é a percepção dessa coisa meio mágica que acontece mesmo, porque você tem que se emprestar, você tem que se disponibilizar a acessar lados teus, porque sempre é você, né? Sempre sou eu. Mas eu emprestado para um sofrimento de alguma pessoa, ou para a graça de uma pessoa, para a aventura de uma pessoa, ou para a superação de uma pessoa, né? As histórias que valem a pena ser contadas, né? Histórias, por exemplo, como, do Zé Ramalho, né? Como, Jackson do Pan, são heróis. Mas quando você está na pele deles, você é um pouco eles? Eu acho que a ideia é a gente beber, a gente... comer um pouco essa alma, né? Esse espírito que tá ali. O que aquela pessoa viveu? O que tem dele em mim? É a música Vamos Comer do Caetano um pouco? Vamos comer poesia. Exatamente. Você ingerir. E eu até tenho uma coisa, como eu tive essa perda recente, fazer um brinde aqui, mesmo que seja água. Depois a gente pode brindar com outras coisas. Podemos, até porque eu não estou dirigindo hoje. Saúde.
eu tive essa perda recente, né, da minha mãe preta, Mas que ajudou, Tereza, que ajudou a criar a gente. E isso já, de algumas vezes pra cá, eu tenho percebido um pouco que... eu acho que quando a pessoa, ela significa muito, eu acho que ela não morre. Especialmente se você consegue ingerir ela, se você consegue pegar um pouco dela pra você. Tipo assim... E no fundo, no caso dela, ela me nutriu. Essa massa muscular aqui, ela fazia comida pra gente, ela cuidava da gente, né? Não tem muito como não falar dela, não tem como não falar das pessoas da família, minha mãe, parceira, estimuladora, meu irmão, meu pai, pessoas que ajudaram a existir nesse lugar maluco dessa coisa, mas aí quando a pessoa parte e você consegue se tornar um pouquinho ela, você pegar um pouquinho dela, ela tá viva em você, sabe? E eu acho que isso é um pouco uma coisa do teatro. Você pegar um pouquinho daquela pessoa ali, aquilo alimentar você, te estimular como ser humano, esgarçar um pouco as tuas potências, as tuas possibilidades como indivíduo, dos sentimentos, do que você tem como potencial e ser desafiado a se colocar no lugar do outro, né? Porque eu acho que falta um pouco isso na humanidade, né? Se colocar no lugar do outro, né? Tá em falta demais, né? Demais. Sempre faltou, mas tá num eu acho que terrível, a gente né? tá vivendo um momento meio crucial disso, né? Assim, tipo assim, eu não tolero... Porque sabe que é doido? Porque eu achei que a pandemia ia transformar no sentido oposto do que transformou. Talvez eu tenha sido um pouco otimista. Até tem uma frase do Ariano que eu gosto, que ele fala: os otimistas são ingênuos, os pessimistas são amargos. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Né? Eu tendo a ser mais otimista, apesar de puxar um pouco pro realismo, assim, mas, sabe, eu achei que a gente ia se derreter um pouco mais, a gente ia ficar mais molinho, mais afetuoso, abraçar mais, depois de passar 2 anos sem poder abraçar as pessoas, sem poder beijar o rosto das pessoas. E parece que as pessoas ficaram mais inimigas? Mais inimigas, mais intolerantes umas com as outras, né? Eu não tolero a diferença, não tolero que você seja diferente, que você pense diferente de mim. Eu não, né? Porque antigamente, eu me lembro das discussões políticas, tinha vozes altas, tinha tudo, mas tinha uma graça. E tinha um abraço no fim. Hoje em dia, me parece que tipo assim, se você não pensa igual a mim, eu não quero você. Porra, sabe? Não é bacana. Porque, no fundo, eu acho que a gente precisa estar além do que a gente tem hoje. A gente precisa pensar um pouco além. Eu acho que a gente precisa sair desse lugar, pensar um pouco além, pô, o que a gente tem em comum. E não o que a gente tem de diferente. O que a gente tem em comum, pô? Nós somos, né? Somos, pô, humanos, somos... Foi o que você falou lá no começo, né? Quando você falou dos companheiros de trabalho, você falou de buscar o que tem de bom nos outros. É isso. De enxergar a beleza, né? Porque, pô, nós somos falíveis demais, nós somos, pô, imperfeitos. Quando você se pega assim, caramba, eu menti. Eu sou um cara que eu gosto muito, assim, da franqueza. Eu acho que talvez seja uma das qualidades mais preciosas, assim. E às vezes eu sou até um pouco sincericida, sabe? Assim, às vezes eu mesmo que isso não repercuta a meu favor, eu sou o cara... E aí acaba pagando por isso. E às vezes pago por isso e acho que vale a pena. Vale a pena. Prefiro ser assim, né? Você ouviu também... a música que estava tocando agora? Você reparou? Era Chão de Giz. É Zé Ramalho. E não foi a gente que colocou, que nós estamos na Vila Madalena e essa hora tá tendo um show aqui às alturas. Que bom, né? Né? Cara, eu tô adorando, porque entrou uma trilha pra gente, né? Entrou uma trilha não programada. Isso é nada programado. Synchronicity. E foi tocar Zé Ramalho. Vocês cantam essa música? Claro. Não, cara, o Zé Ramalho, eu me apaixonei pelo Zé Ramalho num nível, assim, porque eu não conhecia muito ele. E ele, vivo, vocês falando dele, como é que foi? Pois é, não, ele tinha assistido a peça antes de eu fazer. Ele não assistiu comigo. E foi maravilhoso, e ele acolheu tudo da peça, porque a peça fala
A trajetória dele é muito doida. Ele é um cara muito doido, ele é um cara muito vanguarda. E é um profeta, né? Ele é um profeta e é um cara da licergia, de ter experimentado todas as ondas e as viagens. Ele é um pouco Bob Dylan, né? É, muito. E assumidamente, ele bebeu nessa fonte, né? E aí é um cara que juntou o sertão com o Bob Dylan e aí fez o pop não sei o quê e as letras que você precisa estar aberto para entender aquilo ali, porque o cara realmente escreve um grande poeta, né? Um grande poeta que tem fundamento, o cara lia pra caramba, o cara tem fundamento da poesia popular, né? Que sabe as décimas, né? Essa coisa da formação da poesia. Esse era um que merecia estar na Academia Brasileira de Letras. Pô, tá aí. Criticaram lá o Nobel de Literatura pro Bob Dylan, mas eu achei que foi justíssimo e acho que o Zé Ramalho tinha que estar. Maravilhoso, o cara pra estar na Academia de Letras. Gênio, crânio. E é um cara que deu a volta por cima, né? Conseguiu dar, sabe, a volta e continua aí iluminando com a obra dele, uma obra tão linda, porque eu conhecia as, digamos, 6, 8 mais dele, as mais famosas. Aí você foi estudar. Aí eu fui estudar. Quando pintou o lance, aí eu fui ouvir, aí, cara, você vai ouvindo, é muito disco, o cara gravou pra caramba, tem muita coisa linda. É lógico que tem umas coisas também que não são todo mundo, sensacionais, né? Mas, porra, a obra do cara é incrível. E aí teve uma época que eu tava pós-adolescente ali, aos 16, 17, fui morar com a minha avó. E aí eu comecei a reclamar um pouco da vida com ela, assim, a gente trocava muita ideia. E a minha avó Elizabeth, minha avó Beth. E eu comecei a reclamar um pouco da vida, assim, falar, pô, vó, eu sinto que as coisas não vêm até mim, não sei o que. Ela falou, observa o que você tá doando. Porque eu gosto muito disso. Você não tava Papo doando. de franqueza, sabe bicuda na canela que só amigo dá? Né? Ou vó. Ou vó, né? Aquela bicuda na canela, assim... Que eu adoro quando os amigos vêm e dão bicuda na canela, que te provocam assim, pô, você tá reclamando, você não tá repetindo o que você tá falando, não, né? Aquelas pessoas que você fala, pô, cara, tô ouvindo você reclamar aí, cara, muda a tua atitude. E isso aí foi marcante, esse momento? Não, esse momento que ela falou, observa o que você tá doando. E aí eu vejo muito isso, assim, quando a gente doa, eu acho que a vida fica mais generosa com a gente recebe também, né? Então, plantio e colheita e tal, não sei o quê, mas a ideia de doação é um pouquinho diferente de plantio, porque às vezes o plantio pode ser uma coisa egoísta. Às vezes também não é dando que se recebe, que é outra coisa. Né? Você doa porque doa, né? Você doa porque doa, você entrega porque entrega, você faz... Por que você dá o seu melhor para fazer essa peça aqui? Por que você bota a tua energia ao máximo no processo de... Eu, por exemplo, tenho atores que não gostam muito de ensaiar. Eu adoro ensaiar. Eu adoro o processo de construção. Eu adoro mesmo, assim, sabe? De pegar e... do nada, a gente começar a tecer uma coisa que é um quebra-cabeça que você só vai entender depois. É um pouco descortinar, é como se fosse tirando os véus do que tem por baixo ali, né? Como diria o Maurício Sherman, quando ele foi dirigir Marília Pêra canta Carmen Miranda, né? Que a gente fez... O Banda Lua era incrível, uns amigos queridos. Ele falava assim, teatro musical, a gente desconfia. A gente desconfia das coisas, vai desconfiando, vai descobrindo durante. E aí depois a coisa vai surgindo, assim. Às vezes é melhor do que quando a pessoa chega... Ó, vamos começar a ensaiar a peça é isso aqui, você entra pra tudo definido. Me atrai mais ir para uma sala de ensaio com umas coisas da Barca, que você chega... Um processo criativo em andamento. Ou tipo assim, ó, não temos nada ainda. Ou temos um protótipo do texto que vai ser mexido durante. Ou, por exemplo, como do Suassuna, o Alto do Reino do Sol, que talvez seja a obra-prima da Barca dos Corações Partidos, que a gente, 7 meses antes dos ensaios, a gente começou a ir para a sala, encontro com Braulio Tavares, que escreveu o texto. Só que na Barca a gente tem um critério que é a criação colaborativa, ou seja, é escrito pelo cara, mas o nível de colaboração da gente, todo mundo trouxe coisa, trouxe texto, trouxe cena, não sei o quê. E o cara escreveu, digamos, ele tem escrito 70% a mais do que ficou na peça.
a disponibilidade também de desapegar. O cara escreve uma cena, improvisa aquilo ali, vivenciamos aquilo ali, virou músculo, virou fibra, virou osso, virou alma, virou essência daquilo ali e aí joga fora, e joga fora, e joga fora. Isso é um processo maravilhoso, criativo, isso né? Pra mim isso me dá muito tesão de fazer, sabe? E na música também, entendeu? Eu tô numa fase que... Aí eu tava falando um pouco da pandemia, né? Que eu fiquei um pouquinho meio cansado da parte de dramaturgia e fui muito pra música. Cansado da dramaturgia nessa época? Cansei, na pandemia me deu uma coisa assim, eu não queria assistir série, bom, mas filme, é porque tava não sei o quê, me deu uma tudo coisa ruim, assim. né? E aí eu queria vivenciar a coisa da roça mesmo, de pegar, pegar cabaça, fazer birimbau, fazer não sei o quê, consertar coisa, andar a cavalo, não sei o quê, e muita música, e tocar, e compor, e aí teve uma coisa muito legal, que minha filha fez uma provocação, porque eu falei com ela, pô, eu tô lendo um livro, foi um livro que me provocou bastante, O Caminho do Artista, que sugeria que você começasse a escrever as coisas de manhã, acordar de manhã e escrever, sem filtro, para observar coisas. E depois observar o sensor, quem são os incentivadores, quem são os sensores, não sei o que, e depois de um tempo ler aquilo que você escreveu. E aí toda hora aparecia, voltar a compor, show, não sei o que, música. E aí a Laura falou, pai, posso te fazer um desafio? A Laura é muito... filhota é top, assim, é muito amigona. O Luca também é parceiraço, meu filhote. Somos abençoados, né? Aí ela, muito parceira, ela fez a provocação. Pai, eu vou fazer um desafio pra você. Você compor 10 músicas esse ano. E já não era início. Ela percebeu alguma coisa, né? Eu conversando com ela, eu trocando a ideia com ela, e ela fez o desafio. Não era início de ano, não. Eu já tava... Esse ano ainda você compôs 10 músicas. E foi? E foi durante o processo do Sofia da Janela. Então, aí juntou uma coisa com a outra, aí eu... Mas sim, que empurrão que ela te deu, né? Uma filha dizer isso. Provocação mesmo, espetou assim. E aí eu tive a disponibilidade do ócio. Um pouco até uma coisa meio do yoga, do estar presente, que é a coisa do ator, né? O to be or not to be, tem a tradução ser ou não ser, eis a questão. Eu acho que a tradução mais certa é estar ou não estar. Por quê? A tradução mesmo. Porque, entendeu? Porque ser é muito definitivo. E eu acho que ele tá falando. Eu acho que tá falando mais de estar presente. Você, sabe, to be or not to be, eu acho que é mais. Você está aqui agora. Você não está desafiando o Shakespeare, você está desafiando a tradução do Shakespeare. Eu tô desafiando a tradução. Eu tô achando que ele pensou isso. O presente, a dádiva, o presente é o agora. O ator, quando ele tá em cena... Porque tem ator que você olha também e não acontece nada com você. O cara não tá fritando em cena ali, ele não tá... Fritando é a expressão do teatro, eu gosto. Ver o ator ali... Peguei, não Sabe, você vê que a pessoa tá... Você frita em cena. Eu gosto. Eu gosto de É. estar ali, de entrar com tudão, sabe? De entrar... No dia que eu fui assistir a peça do Zé Ramalho, teve um momento que você era tão intenso, você é tão intenso na peça, que você começou a olhar pra plateia e eu achei que você estava olhando pra mim. E você tava com uma cara que me assustou. Eu tava muito presente nessa peça ali, eu entrava e era muito doido, porque... Tem umas peças que você fica nervoso antes de fazer, né? Essa peça, toda vez antes de começar, me dava nervoso. Tem umas peças que menos, que vai começar, você não fica tão nervoso. E eu acho que pelo desafio, porque a exigência era imensa. Era imensa, a exigência artística mesmo, de empenho, de entrega. O nosso segundo ato é na cozinha. Opa! Vamos pra lá? Porra, que... Me acompanha. Eu vou levar uma coisa comigo aqui. Tem receita de turnê, tipo assim, porra, vocês estão lá na viagem, tem que ensaiar, não dá tempo de fazer mais nada, vocês fazem alguma coisa, já aconteceu? Cara, nas turnês,
a gente normalmente tem ou permutas em restaurantes, que às vezes acontece. Antigamente era muito diferente. Aqui em São Paulo Você quer água também? não aceito. Com gás ou sem gás? Sim, com gás. Na primeira temporada que eu fiz aqui em São Paulo, lá em 98, eu engordei 8 quilos em 2 meses. Porque tinha permuta. Porque eu tinha permuta nos restaurantes maravilhosos aqui de São Paulo, Família Mantini, Cantina Piolim, você que sabe. E eu pirei no pão italiano, que eu não conhecia, com sardela, com berinjela. Então, o que acontecia? Eu chegava no restaurante, comia aquela entrada, quando chegava o prato, eu já estava satisfeito. Tem 2 tipos de escritor, de repórter, acho que na vida. Tem 2 tipos de pessoa, basicamente. Aquele que lê partitura e aquele que faz jazz. Que conhece a escala e improvisa em cima dela. Eu gosto de por jazz. esse caminho. Pois é. Você também? É muito mais rico e é também mais desafiador, né? Também te desafia, te dá um frissonzinho, saber que você Se eu fosse para ler partitura, eu não ia aguentar. Eu ia me sentir entediado. No sentido figurado, né? Porque eu não sou músico. Eu não Ainda que eu conseguiria, quisesse por exemplo, ser músico de orquestra, por exemplo. Não é para mim. Não seria para mim também. Admiro, gosto de ouvir, mas não é para mim. Agora, o jazz, como eu gostaria de pegar um baixo de jazz e tocar. É o que você faz no teatro. E até eu acho que eu tenho vontade de ir mais nesse lugar ainda. De esgarçar um pouco mais esse lugar do improviso, que eu acho que talvez ainda tenha um grande campo. Porque isso que é interessante na profissão, né? De você poder ir além. Mas o que você poderia fazer que você não fez ainda? Cara, um monólogo. Eu acho que tá na hora de chegar a esse monólogo aí, o monólogo do Rica. Sobre o quê? Não apenas... Autobiográfico? Porque, por exemplo, show solo, eu já fiz alguns, né? Já fiz alguns shows solos, apesar de achar que também tem um campo aí que é vasto, e eu trouxe, por exemplo, os shows solos que eu fiz, eu trouxe muito pouco o Rica compositor. Mas eu tô ficando já indignado com você, eu e sua filha, a Laura, porque você não compôs 10 músicas todos os anos da sua vida. Não, pois é. O que aconteceu? Teve alguma coisa que travou? Eu acho que uma baixa autoestima mesmo. Eu Mas acho. isso deu Sendo quando? bem Lá honesto. atrás? Eu comecei a perceber isso quando algumas pessoas tinham uma apreciação de mim muito maior do que a minha própria. Pessoas como o João Falcão, a Tininha Salles, que é parceiro do Charles e do Cláudio, chegaram pessoas falavam, Rico, você é maravilhoso. E eu... Não sou. Você achava que não? Não. E aí, você já se convenceu de que você é maravilhoso? Cara, eu tô começando a ficar em paz com isso, aceitar melhor isso. Porque me parecia um pouco arrogante e eu também não achava mesmo, assim. Mas eu tô cada vez me curtindo mais. Você queria ser uma outra coisa e descobriu que você é melhor do que aquela coisa? Boa pergunta. Eu acho que sim, porque tem um lado meu que queria mais pra mim do que eu tive. Como assim? Por exemplo, papéis que você não teve? Ser um astro de cinema. Depois eu vou te mostrar uma música que eu acho que fala bem isso, que eu compus agora pra botar no repertório do Chama Teresa, que é um pouco sobre isso. Não, depois não, peraí. Esse salaminho tá uma especialidade grega. Italiana, no caso, né? Não é o melhor violão da sua vida. Boa, mas confere a afinação, por favor. Ele tá com corda nova, então tem que dar uma afinadinha, né? Vamos. Salaminho maravilhoso, né? Vou até agradecer nosso parceiro que apoiou a gente aqui, o Queijólatra, mandou pra gente. Então, agradeço os nossos parceiros que nos proporcionaram esse encontro aqui, esse momento. Já que
gente tá com problema de afinação, qual foi a desafinação que rolou no teatro com você já? Brancos. Alguns brancos, né? De esquecer. Deu? Já. E aí, o que você falou? Nossa. Cara, é o momento do desespero do ator, né? É o momento que você acha que a casa caiu e caiu mesmo. Caiu mesmo. E aí, às vezes, parece que... Às vezes você dá um branco de 2 segundos e parece que passou 1 minuto. Entendeu? A sensação é um pouco essa. Isso vai atrapalhar você até o final dessa peça? Porque aí ativa o censura, né? papagaio falante aqui, que você errou. Errou. Se fudeu, hoje não tem jeito mais. Pagou mico. Vai errar de novo, hein? Agora você errou, cara. Agora... Ou seja, erra. Porque tem 2 papagaios, né, assim, que a gente deve procurar se livrar, né? Um que é o ego, que fica falando, nossa... Tu é foda, hein? Maravilhoso, maravilhoso, que também é ruim, né? É um pouco assim, recebe uma crítica. É uma opinião favorável. Normalmente as pessoas pegam e botam na parede e falam, não sei o que, exalta, e desfavorável esconde. Uhum. Eu acho que a crítica você lê e entende que aquilo é uma opinião. É uma pessoa que falou uma coisa sobre você. Pode até te ajudar em alguma coisa. E às vezes você aprende mais com uma crítica negativa do que uma crítica positiva. Às vezes uma pessoa que rasga uma seda, fala, não sei o que, aí a pessoa cresce ali e aquilo te derruba. Porque o ideal é você não estar influenciável por essa, nem pela exaltação, nem pela crítica negativa. Eu acho que a gente tem que estar um pouco livre disso. Mas quanto é que deu o branco? Cara, já... Você lembra a peça? Já. Cara, teve uma... Eu acho que a pior vez... Teve 2 vezes que foram bem terríveis que o espetáculo parou. Parou? Mas seguiu. Não foi branco, que eu não tava em cena. 2 vezes. Uma vez eu tava fazendo Golden Brasil. Era um espetáculo pra gringo. No Plataforma, ali na frente de Belo Franco. Sério? Lembra? Sim, lembra já Plataforma? Foi lá, o lá embaixo. Isso, então. Apresentação Hilton Prado e Vatuzzi. O Maurício Sherman, o Hilton Prado ia fazer uma cirurgia. O Maurício Sherman já me conhecia do Tente o Sucesso na Rede Globo, que eu fiz do Faustão, que era um programa de calouros. Você foi cantar no programa de calouros? Do Faustão. E aí? Eu fui finalista, mas não ganhei. Quem ganhou foi a Felicidade Suzy, uma cantora. Era maravilhosa. E acertou muito o repertório e tudo certo, merecido. E aí o Maurício Sherman me conheceu ali. E aí ele me chamou para substituir o Hilton Prado. Eu, apresentador, mestre de cerimônia, e ao lado de Vatuzzi. Com a plateia do Plataforma, gringos. Eu cantava em... Hoje em dia eu não me lembro mais quase nada, mas eu cantava em 8 idiomas. Cantava até em chinês, japonês, chinês, italiano, espanhol. Eu cantava uma música representativa de cada país. E viva a Espanha! Essas coisas assim. Aí tinha um intervalinho que tinha um número de samba. E eu ia pro camarim. E o meu branco foi desconectar da minha entrada. E eu fiquei conversando. No camarim? No camarim. Aí daqui a pouco chega o contra-rega lá. Não falando, porque eu tava com o microfone, né? Eu já tinha... Corre. Aí eu cheguei no palco e... Welcome, ladies and gentlemen. Mas eu cheguei já, tipo... Arrasado. Você chega como, né? Era o primeiro dia? Não, já tava rolando. Justamente um pouco a sensação do já ganhou. Acostumei. Agora, o jogo tá ganho. Fiquei conversando com o Serginho do Pandeiro, que tinha o número do Serginho do Pandeiro, lembra aquele cara feraço do Pandeiro? Tinha o número dele. E a gente ficou brother, e aí ficou conversando no camarim e tal. Aí eu esqueci totalmente, cara. Desconectei. E a outra vez que aconteceu isso, que eu acho que é pior do que o branco do texto, porque o branco do texto é uma coisa que, às vezes, o ator te salva, te dá uma dica, pega, fala 2 coisas,
Até no Zé Ramalho teve um dia que deu um branquinho, a Adriana Lessa Ajudou? levantou assim... Então, eu tava falando isso pra você, que não sei o que... Falou o que eu devia falar, eu peguei a linha de raciocínio e retornei. Mas não foi nada desesperador, nem o papagaio despertou, né? O crítico ficou calmo. Aí, o pior mesmo foi esse. E outra vez que eu tava fazendo Isaurinha Garcia com a Rosa Maria Murtinho, que fazia Isaurinha Garcia. E eu tinha uma cena maravilhosa com ela no segundo ato, fazendo Walter Vanderlei, marido dela, que era pianista e tal. Quem chorou, chorou. Eu dublava, que tava tocando piano e tal. E aí, mesma coisa, eu subi pro camarim, conversando. O Rodrigo Mendonça, filho dela, fazia a peça, a gente conversava pra caramba. Mesma coisa, você foi conversar durante a peça? Não tem problema conversar durante a peça, não tem problema você se desconectar, né? E é um pouco isso, tipo, tava muito bem na peça, fazendo super bem. O Sérgio Brito foi assistir, veio falar, Rica, você tá... Nem falou disso. Não nesse dia. Ele tinha assistido. O jogo tava ganho. Tinha me elogiado. Que atuação, que trabalho teu, maravilhoso. Sérgio Brito, né? Você, um mestre do teatro te exaltando. Tava benzão. Aí, daqui a pouco, mesma coisa. Aí eu fui me aproximando do palco, tava a Rosa Maria Murtinho. Walter! Ô Walter, cadê você que não tá aqui? Chamando o personagem. Ela dentro da peça ela ficou improvisando. Aí eu, cheguei, Isauro. Cheguei. Como é que você falou? Cheguei, Isauro, cheguei, tô aqui. Mas isso foi a merda, assim. Agora... Por isso você fala que é a profissão do errante, é por isso? Também? Exatamente. É a arte do errante. Onde o erro, ele é bem-vindo, mesmo, porque até essas coisas mais trágicas... O público curte, né? O público curte e você, às vezes, tem um erro que é erro mesmo, que ficou ruim e que atrapalhou. Eu já vi isso acontecer. E tem um erro que, às vezes, fica melhor do que o que era. Né? Por exemplo, teve uma coisa... Coisas engraçadas, né? Que aconteceram. Aquela época dos microfones, quando a gente começou... Por exemplo, Quando começou a usar isso assim? Por exemplo, em 98, a gente não tinha ainda essa influência da galera gringa que vinha fazer os musicais aqui, então muito não se sabia sobre a microfonação, então tomava-se uma coça com o negócio de microfonação, a operação era difícil, as mesas eram precárias, os equipamentos, não sei o quê. Não se dominava essa parte, mas se fazia musical. Então você fez musical já num tempo mais precário? Fiz. Né? Nessa época, por exemplo, em 98, a gente ficou uma semana, aí chamava uma equipe, trocava a equipe para arrumar o som, aí não funcionava, a peça atrasou uma semana porque o som não estava bom, já teve de tudo isso. Aí a gente estava fazendo o Abre Alas lá no Vila Lobos, Teatro Vila Lobos. Aí daqui a pouco eu enceno, eu fazia o Maestro Carlos Gomes com a Rosa Maria Murtinho, nesse caso também. Tinha ópera? Fazendo. Eu cantava Tão Longe de Mim Distante. É uma canção do Carlos Gomes. Onde irá teu pensamento, tão longe de mim distante? Onde irá meu pensamento? Quisera. E aí, assim. Aí, daqui a pouco, barulho de descarga no meio da cena. Porque o cara não tinha desligado o microfone da pessoa que saiu de cena. O cara foi ao banheiro. Barulho de descarga, com barulho, aqueles barulhos que a gente sabe muito bem, íntimos. Cara, aí o público... Todo mundo escutou aquilo. Todo mundo é um público, todos. No meio dessa música? Não, no meio dessa cena. Uma cena toda romântica. Cara. Antes da canção, como é que eu fui cantar a canção? Eu subi uma escada cantando a canção. Aí você tava rindo, não? Não, eu me segurei, eu consegui cantar, mas... Deu vontade de rir. Já, nossa. Dá vontade de rir? Já, não, e quando é frouxo de riso? Já deu? Às vezes, já. Às vezes é pior do que... Fazendo o Gonzagão, a lenda, fazendo a cena da Samarica Parteira, eu fazia Juvita. Eu tô aqui ainda bem.
Aí rolou uma situação engraçada lá, que eu não me lembro exatamente qual. Aí comecei a rir no meio da peça. Tem uma outra coisa, problema técnico. Essa coisa dos improvisos, como é que você salva a cena, né? Eu cantava no Gonzagão a Lenda, eu fazia o Lampião cantante e o Eduardo Rios fazia o Lampião também, na mesma cena, essas sacadas do João Falcão. 2 momentos de Lampião. O Lampião falando um cordel. Ele falava o texto num foco ali na frente. E eu entrava e cantava a música num foco que era só na minha cabeça, assim. Aí... eu não sei porque cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado. Não, era a música do Lampião cantando, uma música do Gonzagão. Aí ele começou a dar o texto dele e o microfone dele acabou. Aí eu fui correndo lá no foco dele, peguei ele pelo pescoço. Ele falou que tomou o maior susto da vida dele. Pra usar o seu microfone? Aí eu puxei ele pro meu foco. E aí ele continuou dando o texto todo assustado aqui. É porque não sei o que, não sei o que. E o Gonzalo... Aí eu não sei porque cheguei cantando na vida dele aqui. Pra ele usar o meu microfone. Ah, meu Deus. Teve uma outra muito engraçada também que eu tava fazendo... Ó, você vê que... Você não tá comendo, hein, cara? Alguns da mesma época, né? Que tava fazendo o Abre Alas no Teatro Castro Alves, em Salvador. Aí ia entrar justamente para cantar. Eu não me lembro se era essa música. Acho que era. Aí o meu microfone parou. Aí eu tinha um pianista ao vivo tocando, né? Aí eu cheguei pra ele: maestro, por favor, Ré maior. Porque a música era em Dó. Tá. Aí pra ganhar projeção, pra cantar sem microfone, eu pedi pra ele subir um Olha tom. Só. E tudo bem? Tudo na hora, assim, essas coisas que... E dá certo. E deu certo, sabe? Cara, Outro dia, cara, toda hora... mas isso é um barato. Isso é maravilhoso. Isso é um barato, isso é um desafio de você... E é isso, você tem que estar pra jogo, você tem que estar... E aí você tem que estar inteiro. Inteiro e aproveitar e ser criativo. Salvar... Pô, teve uma no Violinista no Telhado, a cena do pogrom, que era uma cena... era uma cena a história que... sobre perseguição aos judeus. Perseguição aos judeus. Contextualiza um pouquinho, conta pra mim. Aí... Cara, é uma peça que eu amava fazer. Eu fiquei muito amigo do Zé Maia. É um cara que eu tenho na mais alta estima. Você não é judeu? Eu não sou judeu. Eu não sou nada, na verdade. Católica? Não. A gente vem de uma família... Meu avô paterno era comunista. Foi preso político. Ficou 7 anos preso em Fernando de Noronha. Durante a ditadura militar? Durante a ditadura militar. E aí tem uma coisa um pouco de um certo ateísmo, entre aspas, porque, por exemplo, minha avó era até, mas era devota de Santa Terezinha, entendeu? Da parte do meu pai, minha avó era católica ferrenha. Mas é da minha família, nem fomos batizados, não tenho religião, e até hoje eu me considero assim uma pessoa... Eu tenho fé, eu acredito em alguma coisa que eu sei que é maior, mas eu não procuro julgar, não procuro entender. Eu acho Jesus genial, eu acho Jesus, entendeu? Você quis fazer o meu curso, né? É interessante, você não é católico, pois é, não eu quis fazer o curso e amei o curso e valorizo. Agora, como eu tenho uma visão de que as religiões, de uma maneira... predominantemente elas aumentam a intolerância, elas aumentam as rixas, elas aumentam as diferenças. Eu tenho um pé atrás com as religiões de uma maneira geral, e eu acho que a religião está muito mais na conduta. Sabe, se você agir legal, se você cuida dos seus atos, eu acho que isso é mais importante do que você ter religião, porque tem um monte de gente religiosa aí que faz um monte de merda, e tem gente que não tem religião nenhuma, e o cara é maneiro, é gentil, escuta você, ouve o que você tá falando, ele presta atenção no que você tá dizendo, ele te ouve, ele olha nos teus olhos, e às vezes a pessoa é toda cheia de coisa, não sei o que,
agir errado. Então, eu prefiro ficar... Mas isso não te faz menos espiritual, né? Não, eu acho que não. Até porque eu acho que a espiritualidade tá muito mais na prática, no abraço, no gostar, na empatia, na tolerância, acolher as pessoas do jeito que elas são. O ser humano é bom ou mal? Pois é, uma ótima pergunta. Eu acho que ele é bom e mal. É a peleja do diabo com o dono do céu, como diria Zé Ramalho. É a peleja do diabo com o dono do céu, a vida. Eu acho que é a peleja do diabo com o dono do céu. Eu acho que é as duas coisas. É o mal e o bem. E todo mundo tem as duas energias. Não tem só bem e só mal, né? Tem só é yin yang, né? E por outro lado, eu acho que tem mais coisa. Também não é maniqueísta. Também essa ideia de bem e mal. Também é o maniqueísmo, né? Isso é bom, isso é mal. Não, as coisas são cheias de nuances. É Deus e o diabo na terra do sol. Pois é, né? É isso. Pra gente, né, comer essa carne, o bicho teve que morrer pra gente comer esse salame maravilhoso aqui, né? O bicho teve que morrer e é isso também. E aí você vê, outro dia tava lá no sítio, o cachorro comeu 4 galinhas lá e não comeu, matou. Não, eu tinha um cachorro que matava esquilo, cara, e não comia, era só pra matar. Pois é, ou seja, é um instinto animal, que a gente é isso, entendeu? Você se sente meio animal? Que você é um cara muito instintivo. Eu procuro ao máximo soltar os freios. Até nesse curso de teatro que eu dou com a Lu. Você não sabe quando é que vai ter em São Paulo pra eu fazer esse curso. Tem que trazer pra cá. Inclusive uma amiga minha me provocou. Vamos fazer, vamos marcar. Vamos fazer aqui. Aqui é perfeito. É perfeito. Vai fazer um workshop, um dia, assim, umas 4 Tá horas. marcado e eu sou o seu primeiro aluno. Beleza. Aí, quando a gente trabalha com as crianças, eu procuro ser o mais anarquista possível. Agora fazer zona, gritar, faz esporro, bagunça. Porque a gente vive numa sociedade fitness. Tudo é encaixe, caiba, se comporte, faça, sente, não faça. É tudo... A gente precisa de... E eu acho que o teatro, nesse ponto, é libertário. Porque todo mundo... Tanto que eu sou uma pessoa que... É lógico que eu tenho os meus preconceitos, né? Tem? Mesmo que não Que queira. preconceito você tem? Eu não sei, mas eu acho que às vezes transborda alguma coisa. Aí você luta contra ele. Eu procuro não ter. Eu procuro... Você acha que eu todo acho mundo que o teatro, eu acho que todo mundo tem. E eu acho que o teatro me ajudou a que isso seja mais leve em mim. Você tinha preconceito antes? Eu acho que eu tinha bastante. Cara, eu sou neto de militares. Sabe que eu também. De pai e mãe. Ah, é? E meu avô também foi caçado pela ditadura. Meu avô foi caçado pela ditadura e preso pela ditadura. Foi o seu. Temos essa coisa a em foto comum. dele tá ali, depois saiu. Eu quero ver. Então temos isso Mas em comum. esse lado militar entrou em você. E eu acho que o meu pai, mesmo não sendo militar, professor de educação física, ele trouxe muito uma coisa militar, assim, E o que uma noção. Que preconceito e aí, que veio com não, isso? e aí preconceito, Mas com com ator mulher, de teatro, machista. pode ter- Eu acho que hoje não. Hoje eu acho que eu tô atento. Mas você precisou eu tô ficar atento. atento. É uma coisa que eu cuido, assim, porque, né? Mas era preconceito usar as palavras- racial, social... Racial. Pô, quantas piadas eu fiz raciais, cara. Muito da minha infância. Nossa, eu me perdoo. Eu procuro me perdoar. Mas assim, Mas você se arrepende dela. me arrependo. Me incomoda saber que eu fazia assim, né? A vontade, piada racial. Mas não com as pessoas de raça. Não, era uma coisa... Mas sabe o que é? Não pra ofender ninguém Mas pessoalmente. sabe o que é essa galera do privilégio brincando disso, rindo disso? Pra quem, sofreu o que sofreu, né? Isso é programa de índio. Quantas vezes eu falei isso quando era criança? Isso é um programa de índio. Falta de noção. Paraíba. Galera do Leblon, classe média Leblon. Uma Paraíba, não sei o quê. Caralho, sabe? Então,
E com mulher, na adolescência, comecei Tinha na isso. época de namoro, achava que aquilo, que o homem tinha que ter ascendência, que não sei o que. Você achava que você tinha isso certo pra Eu você? tinha muito certo. E você acha Não, que e isso acho que- vem do militar da família? Do macho, essa coisa. Não, porque O macho adulto e do branco sempre no comando. essa coisa. Pô, hoje eu tenho um asco dessa coisa, né? Asco dessa coisa do supremacismo, mas eu acho que isso é uma coisa nojenta, mas isso vem da sociedade e porra, o Darcy Ribeiro fala muito disso, né? Que o homem branco acabou com os lugares. Todos os lugares onde o homem branco chegou, ele foi acabando com as tecnologias que funcionavam naqueles lugares. Destruíram os astecas, né, no México, por exemplo, aqui. Porra, que fizeram Destruíram cozinha. ou destruímos nossos antepassados? né? É, Porque a gente tem branco, tem preto, tem tudo, né? cara, no Museu Tem Nacional teve indígena umas também? discussões pesadas, porque tinha uma indígena, tinha os pretos do elenco, as conversas eram... Você Chegou fala a ter- Museu Nacional é a peça da A barca. peça né? da barca, Sobre que teve um momento que deu uma crise que parou a peça. Que o elenco... Deu o elenco confronto dentro do elenco? confronto dentro do Qual elenco. era o confronto? Que as minorias se colocaram e falaram, não, esse caminho não tá legal desse espetáculo. Porque a peça não estava pronta, ela foi sendo escrevida durante. Então esse tal escrita durante. esse preconceito, eu adoraria a palavra escrevida, ela é linda. É. A gente devia usar. Tem tanta né? palavra que é melhor do que a que existe, né? Escrevido é muito melhor do que escrito. né? O Guimarães Rosa, Ele usaria, ele usaria fácil. ele acolheria fácil, né? Tanto que hoje em dia existe um novo conceito sobre que não é... Pô, tá um som maneiro, hein? Tá? Que não é erro, que é o maneirismo. Até porque a língua vai mudando e se não tivesse mudado, a gente não tá falando metade das palavras que a gente fala aqui hoje. Deletar. Então escrevido deve ser lindo. Você deletou? Aí veio de fora, mas outros vieram de dentro, como escrevido, que você falou agora. É. Mas por que a gente já fala isso mesmo? Do preconceito. Do preconceito. E do bug que deu ali, porque o texto não estava Era um texto muito de arraigado. brancos. Texto escrito pelo Vinícius Calderoni, que é maravilhoso, Apesar de ser maravilhoso, mas era um homem branco, equipe criativa toda branca, falando sobre o Museu Nacional, e o elenco preto era um elenco muito poderoso, Luiz Olorosa, Lucas dos Prazeres, Ana Carbati, são pessoas, artistas fodões e são ativistas, são engajados, são pessoas que têm a noção de que acabou que não dá mais. Mas teve confronto E a eles Rosa? falaram assim, ó, para que isso aqui não tá legal e vocês aceitaram. Foi isso, tipo assim, um texto que foi proposto, glamourizando a família real, Tinha isso. tinha isso, e aí uma se levantou e pra mim Uma deu. atriz negra. Pra mim deu. Aí a indígena também, aí parou o ensaio, aí pausa, gente, não sei o que, fomos conversar, aí a barca... A barca quase afundou aí. Não, aí a barca silenciou. Uma atitude, eu acho que nesse caso, a gente tinha que Saiu baixar a fora. bola. Tipo assim, acho que a gente teve a atitude correta de segurar a onda. Aí Isso foi um pouco antes da pandemia? foi pós-pandêmico. Ah, já é recente. Foi isso. pós-pandêmico. Foi depois do incêndio do museu. Foi- Tem a ver com foi- o incêndio da peça? a peça era sobre o incêndio, Tá. né? O incêndio foi a época do Temer, né? Uhum. Que aí o incêndio é um pouco sobre isso Não, eu também. não sei, mas imagino que sim. Era Temer ainda, e aí teve uma coisa, né? Teve muita coisa política, porque pô, o pessoal que trabalha lá na FRJ, né? Que é toda a parte de pesquisa, pô, museu O maravilhoso. incêndio emblemático sobre o nosso Brasil pós-pandêmico, né? Pegar fogo na nossa cultura, né? pegar fogo, porra, nos acervos. Depois de tanto desprezo à nossa cultura, o nosso museu pega E fogo. foi por falta de cuidado, foi um ar-condicionado que deu um curto-circuito no quinto andar, que não sei o que, por falta de manutenção, uma coisa que estava sendo avisada, o pessoal lá da FRJ e os pesquisadores, todo mundo falando, gente, estamos precisando cuidar, isso aqui não está dando, isso aqui... Ou seja, era pedra cantada.
Então tem também A peça mostra isso. A peça revelava tudo isso. Uma peça, talvez, eu acho que foi a peça mais política da Barca, mais do que Você falou que Macunaíma. você tinha falado lá dentro, no nosso primeiro ato, que foi difícil pra você porque vocês tiveram que recuar. Então, assim, Na verdade, na época não foi, não. Na época não foi, não. Pra mim foi um pouco difícil, mas a percepção depois de que a linguagem da Barca ficou um pouquinho... saiu da barca, saiu do que vocês eram, é isso? A gente ficou meio esmaecido, assim, como linguagem. Mas eu acho que tinha uma função ali. Era o momento de falar disso e a gente fez e foi digno e era bom e tal, não sei o quê. Mas assim, como curva da companhia, eu não considero um dos espetáculos que tem a nossa digital. Sei, entendi. Assim, Claro, né? entendi. Mas, Não foi autoral como os outros. exatamente, não é uma coisa que a gente fala, pô, isso aqui é um espetáculo da Barca, sabe? Eu acho que foi menos. Mas era muito importante, um espetáculo muito político. E teve esse momento. E aí parou o ensaio. O Vinícius Calderoni teve uma coisa legal. A Ana Carvalho foi desse dia, foi fundamental. Ela botou ordem no terreiro, falou, gente, é isso. Deu uma... Eu gostei que você falou terreiro. Pois é, botou ordem no terreiro. Exatamente. E o Vinícius falou, gente, então vamos interromper. Vamos ficar uma semana de folga. Para refletir. Vou refletir, vou levar esse texto, vou fazer umas consultas e vou trazer uma nova proposta daqui uma semana. Se essa proposta não agradar, eu saio do trabalho. Ele foi homem, Ele botou o dele assim na mesa. Homem... Olha aí, o machismo, né? Não, ele foi homem. Ele foi maneiro, ele foi digno, ele foi um cara massa nessa hora. Cara, você ia tocar uma música e a gente deu a volta ao mundo, você não tocou a música, o violão já deve ter desafinado. Qual era a música? Quando eu fui lá, você falou assim, não. Aí eu falei, não, peraí. Eu já quis ser astro de novela, modelo de passarela. Queria ser um craque campeão, ser o destaque virtuoso o ano inteiro. Não pensar em dinheiro nos 100 metros, recordista, travolta e dançar na pista. Madre Teresa quando doe, artista feito boi, pinta quadro de Van Gogh, beber e não ficar grog, fazer reggae igual a Marley, virar cometa Harley, ter memória de elefante, genial feito Cervantes. Mas eu sou só eu. 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 Aí, muita gente acredita que o melhor da vida está por vir. Te engana. O melhor da vida é aqui, agora. De resto, O melhor é hoje. seguir em frente, ser gente. Clarividente como Gil, redescobrir o Brasil, feito Tom fazer canção, ser Dumont na aviação, Drummond na poesia, Foucault na filosofia, Luther King derrubar mitos tão simples, feito Carlitos. Ser Bruce Lee, ser Maguila, idoso, não entrar na fila, garçom, a moda antiga, calcanhoto na cantiga, ser papa sem ter conclave, que a própria roupa se lave e acordar na hora certa, afrouxar se acorda aperta. Mas eu sou só eu. 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 Cara, você tá escutando o telefone? Alô? Hein? Fazer um monólogo do ovo. Cara, peraí. Não, do ovo? O Rica precisa fazer pra você fazer o monólogo do ovo. Do ovo? Ah, ele é um grande improvisador, eu sei disso, mas e daí? Tá bom. Cara,
nem vou dizer quem é, um puta diretor que você admira, tá me dizendo que você tem que fazer um monólogo do ovo. Não, mas não é do ovo, não. É o seguinte, cara. O que o cara me disse, só tem um ovo. Você é um puta ator que você é. Você tem que fazer uma cena com esse ovo, cara. E se você fizer essa cena bem, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Por que você tá me olhando? O que é, cara? Não, peraí. Por causa do meu cabelo, né? Você também não tem, cara. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Não vem tirar onda comigo, não. Porque além de você não ter cabelo, você é pequenininho, cara. E você é frágil. O quê? Eu sou frágil? Você tem razão. Tem razão. Eu sempre fui frágil, cara. Sempre. Mas eu aceito a minha fragilidade, você aceita a sua? Cara, olha, combina com algumas pessoas, porque você combina com quem? Com bacon? Tu combina com bacon. Não, foi mal, essa eu peguei pesado. Ai, cara, eu tô fritando, velho. Tô fritando com essa fragilidade minha. Não é de hoje, não. Mas depois que eu entendi que todo mundo é frágil, eu fiquei melhor. Pra gente terminar a nossa noite, a gente conversou sentado lá. Você que é ator, você vai me entender rápido. Estávamos sentados, a conversa teve um tom. Em pé, ela teve outro. Como é que seria deitado? Vamos ver. Eu escolhi 10 perguntas que eu acho que podem ser legais de ser respondidas. E se você topar, eu vou te sugerir escolher uma carta. Beleza. Essa Já música topei. não estava combinada, cara. É, mas eu gosto dessa. Essa trilha sonora aí. Você vai acompanhar o cara lá de fora? Tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou parecido com mel, experimente tomar banho de chuva. Então vamos lá, agora você escolhe uma carta. E aí tem uma pergunta. Se você pudesse viajar ao passado sem poder mudar nada, qual momento escolheria para observar? Cara, eu acho que a minha primeira relação sexual. Sério, você queria se ver no seu primeiro momento? Eu acho que eu falaria o que a Bibi Ferreira falou pra mim quando ela foi assistir uma peça minha. Aí no final... Que honra, hein? Que honra. Uma honra. Aí ela, no final, ela foi falar com o elenco e tal, e ela me encontrou e ela falou 3 palavras pra mim. Prazer. 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 Um livro de filosofia. Não é? Porque, tipo assim, prazer em te conhecer. Prazer é uma coisa que você precisa perseguir na sua vida. Coloque mais prazer no que você está fazendo, né? Prazer. Isso te influenciou. E aquilo, eu entendi que ela me deu um recado ali. Só queria saber o seguinte. Você falou que você quer viver 120. O que você quer fazer nos próximos 63? 63. Começar a deixar o meu legado, confiar mais nas minhas coisas, assim, né? nas minhas obras, né? No sentido das minhas coisas solos, que eu acho que tô devendo isso. Tá devendo. Tô devendo o meu monólogo. Eu tô achando que você tá devendo até pra mim já. O meu monólogo como ator, meu show ver. solo. Também. E
E tem uma coisa também da escrita, porque eu também escrevi peças, né? Algumas, tem o Zé Como na Porta, tem o Sofia Nazaré, que são em parceria. São musicais, né? Mas, são musicais em parceria, mas tem também... Eu já tenho outras peças. Tem uma peça que eu escrevi e se perdeu num computador que quebrou, que é o código, mas eu tenho a peça na cabeça, que é sobre a monogamia, questionando a monogamia como forma de relacionamento. Aí tem também... Você consegue reescrever? Consigo, eu tenho ela muito na cabeça, eu tenho as cenas, os nomes dos personagens, tem tudo. Eu acho que eu vou escrever até melhor, porque eu tenho muita facilidade de digitação, eu digito sem olhar, né? Então vai quase na velocidade do pensamento. Você tá mais maduro hoje. E as coisas que eu tenho escrito recentemente tem vindo, o canal da escrita tem vindo muito forte, assim, tanto da poesia, quanto do cordel, quanto das canções. A minha relação com a música nunca foi tão intensa também. Eu tô com uma relação muito de amplitude. Essa banda tá me dando... A Barca já foi um lugar de investigação da multilinguagem incrível. Mas essa banda agora está sendo um brinquedo maravilhoso, no sentido... Porra, eu toco baixo, toco guitarra, toco sax, toco pandeiro. Então viram, sabe? E aí tem uma hora que eu tô mais instrumentista, daqui a pouco eu tô como... Cantor. Lead vocal. Lead vocal, né? Frontman, né? Que é um lugar que eu gosto muito de estar. Então acho que está na hora de eu dar essas vazões, me divertir bastante, ter muita relação com os amigos, viajar. Isso é uma coisa que eu estou me devendo, conhecer mais o mundo, viajar para o mundo, né? Viajar um pouco, conhecer mais o mundo. Tá com tesão de um cara de 12 anos. Cara, eu acho que eu tô me sentindo assim. E aí, para isso, me alimentar bem, comer bem, malhar, dançar, fazer bastante arte, fazer muito amor, sabe? Estar feliz, estar me relacionando, conhecendo gente nova, aprofundando as relações de amizade e botando os projetos para frente, acreditar, persistir. E torcer para que essa virada... Porque eu tenho uma utopia de que o mundo está entrando numa nova era. E que a gente está no período mais crítico, que é a virada da moeda. Mas eu acho que já está virando a moeda. Eu acho que o pior... A minha sensação é que o pior já passou. Torcendo por isso, que o pior já passou e que agora, aos pouquinhos, as coisas vão ganhando um pouquinho mais de oxigênio, de leveza. Tomara. Porque eu acho que o mundo é para ser mais... A vida é para ser mais leve, não precisa de tanta gente sofrendo tanta desigualdade, porque, por exemplo, a evolução em alguns sentidos, coisas que não se toleram mais hoje, tem uma intolerância negativa, né? Tem uma intolerância negativa, mas tem uma intolerância que é positiva, não tolerar mais. Hoje em dia, você entra no estádio, não ao racismo, não à desigualdade, não ao feminicídio, acabar com essas coisas, sabe, essas coisas irem esmilinguindo, será que em algumas décadas as coisas podem se tornar mais leves e, por exemplo, as coisas serem melhor usadas? A tecnologia que é céu e inferno, a peleja do diabo com o dono do céu, porque é maravilhoso, mas é péssimo. Que essas coisas comecem a se depurar e irem para o seu uso melhor. Que as coisas comecem a ir para o seu uso melhor, porque a percepção que eu tenho é que hoje eu conheço mais pessoas legais do que eu conhecia antes. Também tenho essa percepção. Entendeu? Que quando eu era pequeno, eu me achava muito estranho no ninho. Entendeu? Eu me sentia carta fora do baralho, me sentia assim. Hoje em dia, eu vejo, encontro pessoas legais, amizades boas que surgem, pessoas que, cada vez mais gente bacana conhecendo, sabe? Então, tem uma utopia, mas dentro do conceito lá do Ariano, que seja um realismo esperançoso, não um otimismo ingênuo, não um pessimismo rancoroso, né? Um pessimismo amargo, como ele falava, né? Pessimistas são amargos, os otimistas são ingênuos.
um realismo esperançoso, ou seja, a realidade é assim, uma esperança de que as coisas sejam melhores, né? Porra, cara, que demais. Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns a você pela carreira maravilhosa, pela pessoa. Cara, Um momento bom. muito legal. E aí, você tá curtindo Em Três Atos aqui na TMC? A nossa conversa tava boa, né? Tava tão boa que foi ainda mais longe. Então, se você quiser continuar assistindo, é só ir até o YouTube da TMC, o tmc.360. E lá você entra na playlist do Em Três Atos. Eu sou Rodrigo Alvarez e espero você pra gente continuar esse papo.